Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com o Bandeirada, último bloco do nosso programa. Eu nem vou trocar a vinheta, vou mandar um abraço pro pessoal todo. Hoje não tem nome específico pra gente mandar abraço não, tá, queridos ouvintes? Até fora também, assim, só rapidamente, né, que assim, no final de semana esse último agora, o kart lá de Guadalupe fez uma homenagem lá ao Patrick Serra, né, que partiu no final do mês passado, né, e fizeram um evento lá pra celebrar a partida. É engraçado, eu falo meio bizarro, pegou meio mal, mas vocês entenderam o que dizer. Pra celebrar a partida do Patrick, porque só pra constar, a palavra comemorar significa memorar em conjunto, por isso que é comemorar, entendeu? É algo que tipo assim, é o pessoal que foi pra lembrar do Patrick, pra homenagear, pra falar que o cara era maneiro pra caramba, apesar de que era meio louco quando você não tava naquele kart, enfim, né? Fica aqui novamente, né, o nosso eterno salve, né, lá pro nosso amigo Patrick Serra, né? Que o Eric apelidou de Mr. Parafuso, tá? O Homem Parafuso. Ele tinha, não, sensacional. Ele tinha 17 parafusos e 3 placas de titânio instalados no corpo dele. Porque aí quando você ouvir a história do kart dele e tal, beleza. Quando você pergunta, como que ele conseguiu isso tudo? Tropeçando na rua. Tropeçando na rua. Igual a lenda do velhinho que escalava montanhas e morreu casado com uma ervilha. Pois é. Ou então outro, Carlos Cunha também. Carlos Cunha tem isso. Detentor de vários recordes ainda no Guinness, só que o pior acidente que ele teve foi no show do Michael Jackson, que ele caiu no banheiro. Legal. Não é nada legal. Eu vou até embora pra casa depois dessa, cara. Não Parabéns. vai não, que a gente ainda tem que falar agora do personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Ele nasceu dia 15 de outubro de 1924, na Pensilvânia. Faleceu no último dia 2, aos 94 anos. Era filho de imigrantes italianos. Trabalhou para a Ford como engenheiro. E depois ele foi para o departamento de marketing e vendas da montadora. Ele salvou a Chrysler da falência e trucidou o chefe da Ford na época. Estamos falando de Lee Iacocca, que foi o chefão da Ford em 64, assumiu a Chrysler e o resto dessa história brilhante à frente de uma das maiores montadoras de todos os tempos, não uma, duas, na verdade. Eu vou deixar para Carlos e pro Eric falarem, dissertem sobre Lee Iacocca. Não, e só pra começar, ele também nunca é demais lembrar que o Iacocca, né, ou melhor, Lido Anthony Iacocca, né, o nome dele, foi uma das mentes perversas, se não a mente perversa, por trás do bom e velho clássico Mustangão. Ele é o pai do Mustang. Já começamos por aí, né? Já começou bem. Não somente o pai do Mustang, mas também o pai de outras coisas. Uma delas, uma aberração que a gente vê muito nos dias atuais, e outra que foi a precursora também de tendência nos dias atuais aqui no Brasil. Ele é pai do Cherokee e é pai das minivans. Foi com a minivan que a Chrysler conseguiu se recuperar no início dos anos 80. E é pai do Ford Pinto também. Exatamente. Nossa, que bizarro. Aí Podia ter ficado sem essa, hein? ele comandou a Chrysler até a sua aposentadoria em 92.
Ele foi considerado o 18º melhor chefe estadunidense da história. O 10º eu colocaria como o maior. Amiguinho, eu vou passar rapidinho pra você o que aconteceu. Quando ele foi defenestrado da Ford no fim dos anos 70, a Chrysler, em situação de vender almoço pra comprar janta, olhou pra ele e falou assim: amiguinho, eu preciso de você pra recuperar a minha empresa. Aí ele falou assim: do meu jeito. E eu preciso E eu preciso que você pare de comer o microfone. Ok, é a fome. Continuando. Aí ele falou: do meu jeito? Beleza, do seu jeito. Fechado. Ele chegou em Ronald Reagan, recém-eleito presidente americano, falou assim: amiguinho, eu preciso recuperar a Chrysler. Tá bom, ok. Você precisa de quanto? $1 bilhão. Eita pomba. Isso no fim dos anos 70 e início dos 80. Cara, $1 bilhão naquela época é como se fosse hoje, tipo, 100 bilhões quase. Não, e detalhe uma dinheirama sem tamanho. E isso os Estados Unidos recém saído. Não sei se procede, né? Mas enfim. Recém saído da crise do petróleo. Não, e da guerra do Vietnã também, não? Também, exato. E aí costura acordo aqui e dali, e o Reagan falou assim: beleza, ok. E eu preciso, só que ele falou assim: em contrapartida, esse dinheiro tem que ser pago em 10 anos, tá? O Iacocca falou assim: beleza, esta dívida foi paga em 3 anos. Ele cortou gastos na carne, mas na carne mesmo, a ponto dele receber o salário de $1 por ano. Já tá, a já folha tá, de pagamento. Já tava ganhando mais que muita gente que eu conheço. Sim. E no final, quando ele recuperou a empresa, a Chrysler, em reconhecimento ao que ele fez, chegou nele e falou assim: amiguinho, tá aqui, $20 milhões. Não precisa. Cala a boca e pega o meu dinheiro. Você pega me tá recuperou. Acabado. Tó. Cala a boca e pega o meu dinheiro, é ótimo. Aí o que acontece disso tudo, cara, queridos ouvintes? A ressurreição... Que bom pagador é esse que te pega um dinheiro e fala: daqui a 10 dias te pago, te devolve em 3? Exato. Se você conhecer um amigo desse, avisa a gente. Avisa que a gente precisa. E essa ressurreição que ele fez da Chrysler tornou o Iacocca um dos empresários mais conhecidos no mundo. Aí ele começou a visitar programa comercial de TV, foi ele mesmo fazer os comerciais da empresa, dizendo para os telespectadores, né, se você pode encontrar um carro melhor, compre. Aí ele fez um best-seller dele que vendeu 15 mil cópias por dia em seu pico. Teve um pico de 15 mil cópias vendidas num único dia. Foi sensacional. Aliás, falando da Ford, né, o Carlos, a melhor frase dele, Carlos e Eric, foi quando ele detonou o Henry Ford II numa entrevista para Time em 2001. Quando ele falava: se uma pessoa é mais de 25% idiota, ela tem problemas. O Henry era 95%. E olha que ele só recuperou as cacas que o Edsel Ford fez no fim dos anos 50 e início dos 60 com aqueles carros horrendos. Sensacional. O Eric falou do Ford Pinto. O Mustang foi criado para poder bater de frente com o Red. Ele tava falando o Eric falou do carro Ford Pinto, que teve que passar por recalço porque o tanque de combustível podia explodir a qualquer momento. Aí ele fala no livro dele sobre a primeira minivan da Chrysler. No meu livro, se você não é o número 1, precisa inovar. Bom, né? Aliás, da Chrysler, o bacana é ele falando, ele usando uma frase para poder soletrar o nome dele, né? Antes dessa, deixa eu falar que depois que ele deixou a Chrysler em 92, ele foi buscar empreendimentos empresariais, né, para, entre aspas, ajudar. Bicicleta elétrica, cassinos
E, gente, ele se envolveu até numa linha de produtos importados de azeite. Que? Sim. Até azeite ele se envolveu. O cara era um gênio. Fala da frase agora, Eric. Amiguinho, depois do milagre que ele fez com a Chrysler... Ah, cara. A frase em questão... Sabe o que? Sim, pode falar, Eric. A frase em questão, ela tá em inglês, obviamente, né? Mas, traduzindo, é bom que ela aparece aqui e depois ela some. Parabéns. Eu sou o presidente da Chrysler Corporation pra sempre, que seria I'm Chairman of Chrysler Corporation Always. Exatamente, pra você que... Ou seja, pra você que já achava o máximo a história da minha velha que traz o meu jantar, né? E o jantar não tem mais pão hoje em dia, tá aí, ó. Exato. Sensacional, né? E mais, ele quase se enveredou pra ser presidente americano. Só que fizeram ele mudar de ideia porque ele não tinha temperamento político. Ai, meu Deus do céu, imagina um cara desse presidente dos Estados Unidos. Não, melhor detalhe, que o Trump. o Pinto, o Ford Pinto é por causa de uma raça de cavalo que chama Pinto. Sim. Sim, raça de cavalo. Eu não sabia que era de cavalo, mas Trump, sabia que era de algum João bicho. Dória, tolinhos. Lia Coca já pensou nisso antes. Só que tem uma diferença, Só não né? levou adiante. Só que tem um detalhe, né? O Aycock, ele fazia, né? Essa diferença. No final, Exato. Esse literalmente. Cara, mas ele faz. ia ser melhor que o Trump, com certeza. Ah, jura? E você tem alguma dúvida? Vai, vamos lá, o cara me salva a Chrysler, o cara me cria um dos carros mais icônicos da história da história do automóvel, que é o Mustang. E detalhe, um ferrarista falando isso, né? Que o Ford Mustang é um dos carros mais icônicos da história do automóvel. E, cara... E da Chrysler não somente salvando, onde ele recebeu um empréstimo astronômico para pagar em um X tempo e ele pagou em 30% desse tempo. Exato. Pois é. E é um dos maiores defensores, foi, né? Um dos maiores defensores dos imigrantes. Ele era um imigrante. Deixa eu ver aqui. Quer uma outra frase legal dele? Aqui, ó, achei aqui, ó. A família... Fale! Ele é de Allentown, na Pensilvânia, mas a família dele era de San Marco de Cavote, em Benevento. Benevento, na Itália, sim. Benevento do sul, fica lá pro sul da Itália. Tem duas frases legais dele. Uma, que ele fala que o administrador não é mais do que um motivador de pessoas. E uma outra que ele falou, que para resolver grandes problemas, você deve estar disposto a fazer coisas que te desagradam. Gênio, né? Também conhecido como... esqueci o que ia falar, deixa quieto. Tem uma legal, essa cabe muito em muita empresa aqui no Brasil, Nosso viu, Eric? Ó, as Fala aí. boas ideias e as boas iniciativas sempre vêm de baixo. Né? Nossa, Tipo, véio, mas é aquela. Tem uma né? legal que vai fazer nossos ouvintes contarem agora, vão ficar contando. Meu pai costuma dizer sempre que se quando você morrer tiver feito 5 amigos verdadeiros, você teve uma vida notável. Amigo de verdade, tá? Aqueles ouvintes, não é? Você adicionou no Facebook e já chama o cara de amigo. Como tem muitos por aí. Evelyn Luzia, beijo pra tu se estiver ouvindo, tá? Exato. Vamos pras notas então, gente? Vamos lá, porque tá na hora das notas. Devidamente homenageado Lee Iacocca, que esteja no lugar que ele merece. Obrigado por tudo, a gente como amante de carros e corridas, pelo que ele fez com a Ford, pelo que ele fez com a Chrysler. Só temos que agradecer. E o famoso rest Eu, como fordista, só tenho que reverenciar. E, como sempre, rest in peace. Vamos pras notas. Começando Apertem F porque o teclado travou mais uma vez. Apertem F, tá travado. Vamos pro zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero.
Bom, começando, batida. Vocês têm alguma batida que não seja a do Vitor Franzoni? Eu acho que não, e a do Franzoni foi a mais hard. Foi punk, né? Panca mesmo dele. Eu ia falar do Lorenzo Salvadori, mas quem bateu foi a moto, não ele. Ele caiu rápido da moto. Quem destruiu foi a moto. Não, mas assim, até entraria, né? Porque assim, é um acidente de caiu da moto. Poderia entrar. Não aconteceu nada com ele, a moto arregaçou pelo visto, né? A moto até ficou inteira, arregaçou foi o muro de proteção. Tanto que teve que dar bandeira vermelha na prova. Foi complicado. Mas eu achei a do Franzoni pior, né? Foi muito punk, todo mundo ficou preocupado. Ele entrou pra dentro dos pneus, saiu, bateu o macacão. Tá, onde que é o centro médico? Vambora. O que mostra a segurança dos carros de hoje em dia. Tem gente que é contra isso, eu só tenho a lamentar a falta de raciocínio. A falta de um pedaço do cérebro, provavelmente. Bom, a JR teve algum barbeiro essa semana? Barbeiro, que tenha feito uma barbeirada monstruosa? Austin Dillon? Pode ser. Mas você falou que teve a suspeita de ter problema no carro dele, né? Bom... Não, do Dillon não. Ah, não, então... Não, problema. Só se for o problema da pecinha entre o volante e o banco. O volante e o banco. Normal. O Dale Earnhardt fica irritado vendo esse número fazendo tanta besteira. Entra o Austin Dillon. Bom, o momento falou que não devia da semana vai pra Scott McLaughlin. É difícil dar um prêmio desses pro Supercars, né? Geralmente a gente não acompanha. Mas esse eu fiz questão, gente. Teve na segunda corrida... O troféu fala muito. Na segunda prova, ele se envolveu num acidente com o David Reynolds. Mas, gente, foi um acidente de corrida. Um buscando o espaço, outro defendendo. Mas esse bicho saiu falando um monte. Tanto que o Reynolds, depois de coletivo, ele falou: eu não sei por que ele tá bravo. Ele tá bravo comigo, eu não sei por quê. Acidente, a gente foi disputar a curva, bateu um no outro. Ué? Gente, o McLaughlin tá quase 100 pontos na frente do segundo colocado. Mais até, tá? Uma distância gigante. Deixa eu procurar até aqui. Que a gente falou... não, tá quase com 300 pontos. 300 pontos de vantagem pro Fabian Coulthard, que é o companheiro de equipe dele. Não tem motivo nenhum pra eles bravejar do jeito que eles bravejou contra o Reynolds. Ridículo. Papelão completo. Roger Penske devia chamar ele de canto agora, dar uns 3 tapas na fuça e aprender, você tem que respeitar os outros um pouco mais, tá? Sossega as coisas aí, tá? Por favor, obrigado, boa noite. Sossega. E isso porque ele é o atual campeão, tá partindo pro bi sem... se algo nele pode ainda dar um porém no título, é na disputa nas provas longas, né? Sandow, Surfers Paradise e Bathurst. Só isso. Não mais memes, né? Dá uma porrada na fuça desse infeliz. Bom, Zero, quem quer começar? Cara, vamos lá. Eu vou só pela zoeira, vamos começar. Acho que a gente não dá pra gente chegar e não falar de toda essa pataquada que tá rolando com relação ao autódromo de Ricardo de Albuquerque / Deodoro / mentira, não vai sair nada disso / quem só que acredita. Você acredita também Papai Noel / Coelhinho da Páscoa / esqueci a barra, não, a barra do outro lado. Barra do outro lado ali enfim. Pelo amor de Deus, velho. Como é que eu vou te... Cara, não dá, não tem outro termo que defina isso que eu vou falar agora. Mas tem um momento de sabedoria popular que a gente costuma falar muito, que é quanto mais você mexe no cocô, mais ele fede. É exatamente isso que eles estão fazendo. Cada vez mais que a gente vem aqui soltar a notícia, é o pessoal que tá lá mexendo no cocô. E o cocô tá só soltando o chorume lá. O cheiro, o aroma lá. Cada vez mais. Mas Rodrigo. É verdade, o pior é que é verdade, eu tenho que rir, mas é verdade. Não tem que falar isso, cara. Eu acho sensacional os caras querem achar que vai ser alguma coisa disso. Tá, autódromo, tá bom.
Tá bom. Eu vejo, já falei, cara, eu vejo o Rodrigo Vilela com a camisa do Palmeiras, mas eu não vejo atuando aqui no Rio de Janeiro, de novo, tão cedo. Cara, se ver um autódromo no Rio de Janeiro já vai ser motivo pra comemorar. Infelizmente, olha o ponto que a gente chegou a falar isso, né? Carlos, tua vez. Eu também não. Eu vou corroborar com o que o Eric disse, 0 pra essa pataquada do Rio de Janeiro. E essa pataquada tá tão corroborada por mim, assim como Lucas de Graça e Felipe Massa também desceram um verbo em Twitter, apontando o dedo pro senhor presidente da República, falando assim, amiguinho, não vai, no Rio não dá, não tem como. Aliás, agora, depois... aí vai entrar mais um 0, Rodrigo, já que o Carlos jogou aqui na mesa, vai entrar mais um 0. Qual? Porque não é nem um 0, é mais um fala muito, né? Porque o de Graça, né, mais uma vez, né, jogou aqui na mesa lá o tal projeto que ele bolou, da pista que eu desenhei lá no aterro do Flamengo lá pra fazer a Fórmula E, mas que pode ser Fórmula 1, que eu achei bem legal. Não, cara, não vai rolar. Desculpa. Não vai mesmo. E fora do esporte a motor, Lionel Messi. Amiguinho, chola mais, amiguinho, chola mais. Podia ter aquela musiquinha do... Com certeza, viu? Não, Com certeza. Não, e outra coisa, é pra falar bosta? Vamos falar bosta aqui. Qual é a moral que o Messi tem de chegar e falar que a Argentina foi roubada quando o país, quando a seleção que ele defende, no caso a AFA, quando fez a Copa de 1978, eles fizeram questão de botar todos os jogos da Argentina no final do dia, que é pra ter certeza de que a Argentina sabe, tem que ganhar de tantos gols nesse jogo pra poder passar. Vide as quirogadas do jogo lá do Peru, né? Pô, não pois vai, é. né? Não vai. Quer falar também? E outra coisa, a Argentina não ganha nada desde... Não ganha nada. Não ganha nada da seleção principal desde 1993. Ou seja, tem muito chão. Quer falar alguma coisa? Ganha um título pela Argentina, depois não vem aqui falar comigo. Exatamente. Meu 0, até porque a gente já tá bem em cima da hora. Novidade. Meu 0 vai pra encrenca no Mundial de Turismo sobre equipes privadas. A Hyundai e a Volkswagen estão acusando a Lincoln de bancar integralmente a equipe Siam, que é quem tem os carros da Lincoln. Cara, já tava na cara que isso ia acontecer. A Siam sempre foi uma equipe... a principal equipe da Volvo nos campeonatos de turismo. A Geely é unida com a Volvo, né, que criou o grupo Lynk & Co. É óbvio que ia bancar a equipe. O bom, pelo menos, é que a Lynk & Co não tá andando tão entre os ponteiros assim. Deu uma caída, a Hyundai segue bem, a Honda tá líder do campeonato, mas é algo que a FIA tem que começar a observar para evitar essas passadas por baixo do tapete, sabe? É bom começar a analisar um pouquinho isso. Vamos pro 10 então, porque o programa vai acabar. Nota 10! Desinvestem, nota 10, quem que vocês colocam? Carlos, tá, eu vou começar. Justin Haley e Ross Chastain pelas vitórias na Xfinity e na Cup. E Thiago Monteiro pelo momento, pela imagem do fim de semana, onde o hino português não foi cantado há muito tempo com tanta efusão. Acho que desde quando Portugal foi campeão da Euro. Por aí mesmo, Eric. Desenterrou. Não, mas faz sentido mesmo, né? E é mais do vagaroso mesmo, que, cara, ele... dadas as circunstâncias que aconteceram, né? Ele voltar a vencer uma corrida e voltar a estar competindo em alto nível, cara, melhor notícia, cara. Melhor notícia. Foi sensacional mesmo. Meus 10 vão
Para Marc Marques, domínio absoluto na MotoGP. E para a estreia da Moto E, que foi muito melhor do que todos esperavam, a categoria vai crescer demais, com certeza. Vambora então, Rodrigo, gente. eu posso dar um último 10 rapidinho antes de terminar? Voa! Rapidinho. Robert Wickens, mais um 10 pra você, meu querido. Ah, é, porque ele vai correr no Pace Car na próxima prova da Indy. Ele vai ser o piloto do Pace Car em Toronto. Rapaz. Vai vir abaixo o circuito, com certeza. Vocês podem ter certeza que vem abaixo. É mais um capítulo da recuperação dele. Sem mais, cara, sem mais. Mais um capítulo da recuperação dele. Vambora, então. Bora. Queridos ouvintes, a gente já vai se despedindo do programa. Tá apertado, a gente tem questão de segundos para encerrar o programa. Então, tchau, Eric. Tchau. Tchau, Carlos. Inter, mais uma vez, obrigado. E a gente divulga o calendário da semana que vem nas nossas redes sociais, queridos ouvintes. Semana que vem a gente tá de volta. Um grande abraço a todos. Tchau. Bandeirada.